que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Legal. Parabéns, Felipe Luiz. Nossa, o Pedro é muito ruim, cara. É que ele faz muitos gols, cara. Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Tudo isso realmente está acontecendo dessa forma. Ele tá dando chilique, quer ir embora, não sei o que, não sei o que lá. Desculpa, mas cabe ao treinador também se defender e falar, não tô escalando o cara porque eu tô de sacanagem. Se for pra escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for pro Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. A crise no Flamengo ganhou um novo capítulo após uma coletiva polêmica do técnico Felipe Luiz, que expôs publicamente a situação de Pedro. O treinador não teve piedade e detonou o atacante, chamando o comportamento do jogador de desprezível. A coletiva, que já estava gerando tensão, colocou mais lenha na fogueira de uma relação marcada por desentendimentos. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. A indisciplina de Pedro não é novidade. Há algum tempo, o atacante vem criando problemas dentro do Flamengo, e isso foi algo que até o ex-zagueiro do clube já havia comentado em uma entrevista. Ele afirmou que, se fosse técnico, não escalaria Pedro, dada a postura do jogador. E depois o Pedro era o menino que ainda as dores que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei pra ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei pra ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois de ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Enquanto alguns torcedores e ex-jogadores apoiaram a postura do técnico, acreditando que ele foi firme na gestão do grupo, outros criticaram, dizendo que ele não deveria ter exposto o jogador dessa maneira. Confira as reações da mídia esportiva sobre essa entrevista polêmica. Mas me parece que o Pedro, ele faz uma coisa que não é legal pro futebol. É uma coisa chata, é uma coisa assim... Eu entendo o Felipe Luiz, ele faz gols, sabe? O cara faz muitos gols.
cara tem 33 gols, 50 gols, o cara faz muito gol. Exagera, né? Ele exagera de fazer gols, cara. E não é legal. O legal é você dar o primeiro combate. O legal é você marcar o zagueiro. Fazer gol, o centroavante é uma merdinha. Né? Porque assim, aí o Felipe Luiz entendeu que o Pedro, que é um baita do centroavante, um dos melhores centroavantes dos últimos tempos, ele faz uma coisa que não é legal, cara. Ele faz gol. Quem tem que ser técnico é o zagueiro. É, né? isso. É, porque o centroavante que tá lá, que ele tem que estar pra fazer gol, não, mas é o treinador Felipe Luiz que inventou a bola. Ele inventou a bola, inventou muitas outras coisas também, né? Ele quer que o Pedro marque, dê o primeiro combate. Legal. Parabéns, Felipe Luiz. Nossa, o Pedro é muito ruim, cara. É que ele faz muitos gols, cara. E o cara machucou o joelho, voltou rapidinho, voltou fazendo gols. Mas ele faz uma coisa que não é legal. Gols, né? Pedro Raul, que é bom, né? O Héctor Hernandes, que é bom, né? O Tigrinho sem dente do Palmeiras, que é tigre sem dente. É dente de leite. Os caras contrataram lá do Palmeiras, um tigrinho dente de leite. Você tira ele, você tira o dentinho dele, assim, que é o Vitor Roque. É, o Vitor Roque que é legal. Marca todo mundo, dá carrinho, corre com aquela bunda, que é o tamanho da minha bunda, aquela bunda grande, né? E corre e vai pra lá, e não sei o quê. Não faz gol, mas é titular. O Flaco Lopes que faz gol é reserva. Legal. Eu acho que o futebol tá bem legal, tá muito legal. É, o Pedro tem que dar combate. Felipe Luiz acabou de falar sobre o assunto Pedro. Poucas vezes na minha vida eu vi um treinador ser tão sujeito ao homem como o Felipe Luiz acabou de ser. E eu tenho certeza que se você assistiu a entrevista, você tá impressionado. Se você não assistiu, você vai ficar. Por quê? Porque é muito raro ver esse tipo de atitude, embora ela pudesse ser um pouco mais comum no futebol brasileiro, no futebol de maneira geral. O Felipe Luiz sentou ali, todos os repórteres, obviamente, querendo saber do assunto. O que aconteceu? É o seguinte: Pedro não está me entregando isso. Se o Pedro quiser ser meu amigo, muito que bom. Se o Pedro quiser jogar, tô com ele, não quero que ele saia, acho importante. Se correr mais, se dedicar mais, entregar o que eu quero, vai jogar. Se jogar, quiser me abraçar, ótimo. Se fizer o gol e não quiser me abraçar, foda-se, eu quero ganhar. Tô aqui pra isso, profissionalmente, etc. Meu irmão, mas não dá pra tirar uma linha, assim. Claro que nós não sabemos, né, qual que é o que o Pedro tá ou não entregando no treinamento. Isso aí a gente tem que confiar, porque o Felipe Luiz não iria mentir nisso numa coletiva, até porque eu conheço um pouco da índole do Felipe Luiz, sei que jamais ele faria uma sacanagem com um jogador que tivesse lá se esforçando, dando o seu melhor. O Pedro provavelmente tá insatisfeito, provavelmente não tá rendendo tudo que pode. O Felipe Luiz tirou ele do time, foi lá e deu uma explicação verdadeira. É isso. Se quiser jogar comigo, vamos jogar. Não precisa me abraçar, não precisa gostar de mim. Só quero que você jogue, quero que você dê o seu melhor. Se eu acho que você não tá dando o seu melhor, pronto, acabou. Tem um pequeno ponto na entrevista que pode ser um ponto interessante. Ele fala: o Pedro, quando ele estiver ali segurando a bola e tal, aí eu acho que pode estar o detalhe da história toda. Que seria mais fácil de ser resolvido se for isso. Talvez essa função de costas, de segurar, prender a bola, brigar com o zagueiro para preparar a jogada para alguém, não seja muito o que o Pedro queira e goste e saiba fazer. Então talvez aí haja uma divergência, que era mais fácil ter sido resolvida internamente. Já que a coisa virou do jeito que virou, né, ficou esse clima desagradável ao ponto do Felipe Luiz ter que expor toda a situação e deixou o Pedro, evidentemente, numa situação difícil, né? Mas se eventualmente tudo isso realmente está acontecendo dessa forma, ele tá dando chilique, quer ir embora, não sei o que lá, desculpa, mas cabe ao treinador também se defender e falar: não tô escalando o cara porque eu tô de sacanagem. Tô escalando o cara porque é o quê? Lógico, você acha que eu não quero ter o Pedro de centroavante? Mas o cara não tá afim aqui, não tá rolando, então, pô, não vou escalar. Felipe, você é uma pica, parabéns. Sobre a postura corajosa do Felipe Luiz hoje na coletiva de imprensa, a gente tem que elogiar muito. Sabe por quê? Porque é essa postura de um treinador que não deixa ter crise em um clube. É essa postura com coragem de um treinador que não deixa ter fofoquinha dentro de um clube. Hoje o Felipe Luiz, numa coletiva, ele acabou com uma crise no Flamengo. E isso mostra que falta gente de culhão assim no futebol brasileiro. Pra falar as coisas, pra expor o que acontece. Senão, as pessoas instalam crise dentro de um clube que é líder do Campeonato Brasileiro, que tá em oitavas de final de Libertadores, que tá em oitavas de Copa do Brasil. E outra coisa, entre Felipe Luiz e Pedro, é Felipe Luiz disparado, tá? Se for pra sair algum dos dois, que saia o Pedro. Porque esse time do Flamengo já mostrou várias vezes que não precisa do Pedro pra jogar bem, mas que precisa do Felipe Luiz pra jogar bem. Porque se mesmo elenco do Flamengo não jogava nada com o Tite, elenco galáctico do Flamengo não jogava nada com o Sampaoli, nada com o Paulo Souza, nada com vários treinadores, e joga muito com o Felipe Luiz. É o talento dele, é a coragem que ele não tem só fora de campo, mas também dentro. Então, parabéns ao Felipe Luiz. E, repito, se for pra escolher um dos dois, que o Pedro saia. Se for pro Pedro ficar mimadinho, que o Pedro saia. Porque hoje o Flamengo tem treinador. Hoje o Flamengo joga a bola, ao contrário de muitos Flamengos aí, galácticos, de alguns anos atrás, por causa do seu treinador. E o Felipe Luiz hoje ganhou ainda mais meu respeito. Um cara bom, um cara inteligente, um cara humilde, porque ele não sai ali da sua calma. Um cara talentoso e um cara corajoso pra ser treinador de um gigante como o Flamengo. Deu aula na coletiva hoje o Felipe Luiz, aula essa que ele já tá dando em campo com o futebol do Flamengo. A diretoria do Flamengo também se pronunciou sobre a situação e reforçou a ideia de que todos os jogadores precisam se esforçar e se comprometer para estar no clube. O recado foi claro: talento sem obediência não vale nada. Essa declaração alinhou ainda mais a postura do clube contra a indisciplina.
Não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Ah, eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. Hoje, o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Os jogadores têm que ser atleta. Aquelas 2 horas de treinamento a mais, aquele extra que você tem que dar que você não estava acostumado a fazer. O cara recebe a bola, ele conta 1. Antes dele chegar no 2, alguém já chegou junto dele. Esse é um aspecto muito importante. Você tem que estar muito bem condicionado. Essa crise pode ter consequências a longo prazo para Pedro no Flamengo. Com a exposição pública de sua indisciplina e a postura firme de Felipe Luiz, o atacante precisará fazer muito mais para reconquistar a confiança do técnico e da torcida. E você, torcedor? Felipe Luiz fez bem em expor Pedro dessa forma ou deveria ter resolvido a situação de outra maneira? O Flamengo está fazendo o certo ao colocar a disciplina acima do talento? Deixe seu comentário e continue acompanhando o Footplay News para mais atualizações sobre a crise no Flamengo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão, Footplay é paixão.